Então, a gente vai ver que a ordem dos quantificadores importa. Então, são dois quantificadores, o universal para todos e o existe pelo menos um, que é o existencial. Então, veja, a ordem deles importa. Por exemplo, agora nós temos um caso bem específico, né? Considere que para todos os x, aqui não está explícito, mas você entende pelo que o x pertence ao conjunto. Deixa eu ver aqui se faz diferença. Talvez eu que não tenha colocado, mas digamos que seja os naturais ou os reais, eu acho que não vai fazer diferença aqui, tá? Então pode supor que seja para todos os x pertencentes aos naturais. Você tem, para todos os x, existe pelo menos um y, tal que x mais y igual a 5. Essa fórmula matemática significa que para todos os valores de x, existe um y, que na verdade, esse existe um y está implícito, existe pelo menos um. Né? Não está falando exatamente um. Quando fala existe um, é sinônimo de falar existe pelo menos um. Y que satisfaz a equação x mais y igual a zero. Então, vamos ver se isso é verdade. Então, por exemplo, se o x for igual a 4, o y vai ser 1. Se o x for 5, o y é 0. Se o x for... Eu falei natural, né? Mas é inteiro. Considera x e y pertencentes aos inteiros. Talvez se o x for 6, o y é menos 1. Então, é verdadeiro. Para todos os x, existe um y que satisfaz a equação. Alguma dúvida? Sim, aí não tinha que ter o para todos entre o para todos x, quer dizer, o tal que entre o para todos x existe um y e a sentença ali do x mais y igual a 5. Pode falar de novo? Aqui, não entendi bem. Não considere, não tinha que ter o símbolo de tal que, é porque já está implícito. Tá. Não, isso. O tal que, nesse caso aqui, é o parênteses, tá? Às vezes, você poderia usar 2 pontos aqui. Então, se você usar 2 pontos, também fica implícito o tal que. Se você só colocar um espaço, que espaço fica ruim, porque... Mas o parênteses te dá essa noção do tal que, tá? Então, é Se o colocar parênteses colchete aqui. também, professor? Então, o colchete, tudo poderia colocar também, mas é que não se usa muito, porque o colchete, ele obedece uma hierarquia de parênteses, colchetes chaves. Mas, na verdade, essa hierarquia não é muito bem... É mais no ensino médio que a gente vê essa hierarquia, porque aqui, depois do colchete, ele vai significar classe de equivalência, que é uma outra coisa da matemática. Então, eles ficam estabelecidos, os parênteses. Mesmo em lógica, quando você tem um parênteses dentro do outro, é muito comum você colocar parênteses dentro de parênteses, não só na linguagem computacional, que também é assim, mas na linguagem, normalmente é parênteses, porque você já tem muita coisa matemática que você vai precisar de outros símbolos, tá? Mas não é que estaria errado, não, se fosse, mas o parênteses aqui está significando o tal que. Então, é verdadeira. Mais alguma pergunta? Agora, a minha pergunta é quanto à veracidade. Com que a gente vai chegar ali. Que nem o senhor mostrou, para todo x existe um y, tal que x mais y igual a 5. Aí isso deu um significado ali embaixo do que se trata e falou, portanto, a nossa sentença ela é verdadeira. Uhum. Mas se fosse um outro problema, digamos que eu não saiba que de fato ela é verdadeira, como que ia chegar a essa conclusão de que ela é verdadeira? Tá, tudo bem. Essa parte, esse pulo do 2 para o 3, eu estou fazendo aqui, ó. Eu fiz por meio de alguns exemplos. Por exemplo, se o x for 0, o y é 5. Se o x for menos 10, o y é 15. Então, assim, é mais intuitivo mesmo que você percebe que ela é verdadeira, por questão intuitiva.
Você poderia querer provar isso via axioma de Peano, pelos 3 axiomas de Peano, né, que são os axiomas que dão origem aos números naturais. Poderia provar isso, mas é bem intuitivo que isso é verdade. Aqui é só para ilustrar uma coisa específica sobre ordem dos quantificadores, tá? Então, do puro do 2 para o 3, são esses exemplos que eu fiz aqui, para você se convencer. É porque, não, eu não tô com vocês convenceram, eu não fiquei convencido, depois na minha cabeça eu me convencia de muitas verdades matemáticas, ainda hoje não consegui passar para o papel. É porque, assim, se fosse, existe pelo menos um x e um y, tal que x mais y igual a 5, um único exemplo bastaria para a gente entender. Mas o para todos é que implica a questão da generalidade. Não, isso, perfeito. Não, acha um contra-exemplo, então. Me dá um contra-exemplo. Dá um x que não exista y, por exemplo. Pensa um x aí, que eu te dou um y cuja soma dá 5. Tenta achar um contra-exemplo. Eu não tenho um contra-exemplo. Mas, okay, não é se eu resolver essa igualdade, não é suficiente? Não. Essa igualdade? É, porque... Não, tá errado. Não, assim, eu olhando, eu me convenço de que isso de fato é verdade, mas a questão, se o problema fosse um pouquinho mais complicado, em que essa verdade não tivesse, assim, tão óbvia, como que faria o processo da... tá. Não, tudo bem, perfeito. É o seguinte, ó, esse item 3, você tem como provar. Aqui eu tô usando intuição só, mas você tem como provar. Você ia provar por indução a partir dos axiomas de Peano. Você ia provar por indução. E você já ia assumir os axiomas de Peano como verdade. Mas se você fosse mais matemático, mais raiz, né, e quisesse ir lá no fundo, intrincado ali, você mencionava os axiomas de Peano, mas normalmente não precisa. Essa é a prova por indução, então você tem como provar, mas você tem razão. Mas é que a gente vai ver as demonstrações depois. Aqui é só uma coisa, questão de ver a ordem, entendeu? Mas tem como provar isso sim. A gente, depois que tiver visto as estratégias de demonstração, a gente vai aprender a provar esse tipo de afirmação, de proposição matemática. Agora... E depois aí isso, a gente vai fazer provas, não sei se vai fazer essa demonstração, mas vai fazer demonstrações semelhantes, usando indução, né? A indução, quando você tem a indução e a indução forte, eu até escrevi uma knowledge base para a OMKB sobre indução forte, strong induction, é muito legal a indução forte. Está no capítulo 6, o capítulo 6 desse livro, que é Demonstrações DM2, ele é só sobre indução, entendeu? Capítulo inteiro, capítulo 6, só sobre indução. Então, começa com a indução ordinária, que é aquela que alguns já viram, e depois ele parte para a indução forte, que é uma coisa só. Oi. Quando o senhor for ensinar indução, o senhor vai assumir que a gente já viu indução ou o senhor vai explicar desde o princípio? Não, desde o princípio. Porque, olha, a ideia... Desde o axioma de Peano? Vamos ver se agora eu aprendo indução, então. Não, você vai aprender. Olha, então assim, se tiver um aluno interessado, eu vou ministrar demonstrações 2. Já tem um, ó. Então, façam... Existe pelo menos um. Existe pelo menos um. Aí, eu vou explicar do zero, porque você vai entender a indução, você vai entender. Porque ela me caiu a ficha faz poucos anos, a indução, entendeu? Faz pouco tempo mas vai cair essa ficha e você falar, nossa, é isso que está falando. A hora que você entende a indução, você vai entender a indução forte também. Em nome de Jesus, que eu quero aprender esse negócio, professor. Não, um prazer, vai ser um prazer. Mas claro que antes da DM2 eu posso explicar também, é só porque em DM2 é certeza que vai entender, mas eu posso falar antes também. Indução no nosso curso, quando os professores tocam nesse assunto, metade da sala desmaia. Mesmo? Mas por quê? E por quê? A metade agora e passa, né, Pedro? Não, a outra metade já desiste da disciplina, já fala, tem indução? Tchau. Vai embora. Não, a indução... Nunca ficou claro. Nunca ficou claro qual o motivo. É porque no nosso livro, no livro do IESE, né, no caso, do Fundamentos Elementares da Matemática, né, aquele
é 1,5 página a explicação de indução. E é aquilo mesmo. Aí, em análise, a gente aprende o que chama de piano. Uhum. Só que isso só vem depois, 7 períodos depois, entendeu? O que chama de piano é a questão do sucessão, não é coisa né? simples, né? Aí fica meio assim, vai levando, ó, faz isso aqui por indução, aí você só segue os passos e vai levando sem entender claramente do que se trata. Não, olha só. Mas eu acho incrível, eu adoro indução, eu acho da hora demais, depois você entende que você primeiro determina que você vai fazer, pega um primeiro elemento, aí você faz para o elemento mais um, logo você prova o anterior, né? Prova que vale para todo número. É ao contrário, né? Você assume o anterior e prova para o seguinte. Isso. Na minha cabeça é tipo, você pega o inicial, aí tem o P0, o N0, né? P0. Aí depois você vai lá e pega o N, que é o passo 2. Aí depois você prova para N mais 1. E o resultado que se vale para N mais 1 é que você está provando o passo 2. É assim que eu entendi, né? Pensou todo esse tempo entendendo errado? Que vergonha. Não, o negócio, eu não aguento, viu? Eu vou ter que comentar isso aqui, porque eu já tô na ponta da língua aqui. Não, que isso é bonito, isso é bonito. Olha lá. Aqui, Strong. Esse artigo aqui, hoje é dia 5, alguma coisa assim, né? Eu publiquei ele dia 1º. Agora, na forma de knowledge base. O que é knowledge base? Essa revista, ela funciona de várias formas. Uma delas é também funcionar como banco de dados. Então, tudo aquilo que às vezes eu não lembro de cabeça, eu falo, putz, vai lá para o banco de dados, porque é algo que, a hora que eu quiser, eu vou lá e consulto, e quem quiser, consulta também. Então, o que acontece? Eu apresento a definição principal, que é o título do artigo, e depois, eu não vou mencionar agora essa principal, porque essa é a forte. Eu vou mostrar os pré-requisitos. Não, aí na Knowledge Base, né, eu mostro os pré-requisitos, que nesse caso são só 2. É você entender. A gente vai ver isso no curso, tá? Esse condicional. Que para você provar um C, então, você assume o P verdadeiro e prova que. Assume o P verdadeiro e prova que. Esse é um pré-requisito. O outro pré-requisito para a indução forte é a indução normal. Que, veja bem, para você provar que para todos os N naturais a propriedade P de N é verdadeira, são 2 casos, o chamado caso base e o passo da indução. O caso base, esses naturais aqui, eles são naturais que tem o 0 dentro, tá? Então é 0, 1, 2, 3 e assim vai. O que é o caso base? Você pega o primeiro caso, que nesse caso é n igual a 0, e você prova, se fosse para provar a soma de uma PA, né, pode ser que às vezes aqui o natural tenha que começar de 1, tá? É só porque acho que talvez eu devesse ter começado de 1, mas... Então você vai provar que vale para o primeiro caso, provar mesmo assim na mão, por exemplo, se for a fórmula da PA, você vai usar a fórmula da PA quando o n for 1. Que lá naquele caso o n é 1, tá? Por isso que eu falei que não sei se era uma boa ter começado com 0 aqui, mas depois eu corrijo isso. Aí você provou para o primeiro caso, você vai assumir que ele vale por um n qualquer, e você vai provar a partir disso que ele vale para o próximo. Qual que é a ideia que está aqui embutida? Se você provou para o primeiro, assumiu por um n qualquer, se valer para o n qualquer, vale para o seguinte, veja só, esse n qualquer pode ser o segundo. E daí você provou que vale para o terceiro. Se você provou que vale para o terceiro, ele passa a ser o n. E aí vale para o quarto. Daí vale para o quinto. Daí vale para o sexto. Entendeu? Então você prova para o primeiro caso. Deixa eu supor, está me atrapalhando esse zero aqui, a explicação. Porque, então vamos supor aqui,
Tem um universo de coisas da indução, né? Qual o universo que ela existe, né? Que é soma, que é um assunto de números inteiros, não naturais, no caso, né? E aí é uma pá de coisa, né? Não, é porque porque, na verdade, assim, o que o P está falando pode ser qualquer coisa, envolver números naturais, números primos, números complexos, reais. Agora, o númerozinho ali vai ser natural. O passo da indução, quer dizer, até existe indução usando números bizarros ali. Existe. Mas aí tem outro nome, indução, traço, sei lá, omega indução, uma outra coisa. Mas essa indução simples é só com números naturais, 1, 2, 3, 4. Então você provou para 1, assume que vale para um n qualquer, vale para o seguinte. Então esse n qualquer que você assumiu pode ser o n igual a 1, porque você provou que vale para o seguinte, então vale para o 2. Daí um outro raciocínio na sequência é que esse n qualquer pode ser o 2. Como você já provou para o 2 e provou para o seguinte, vale para o 3. Então, acaba que ele vale para os infinitos n. Não sei se isso ajudou a Juliana, mas se não teve um momento eureka agora, pensa sobre isso que eu falei. Você vai estar um dia ali fazendo, comendo ou fazendo alguma outra coisa. E eu estava no carro assim, caiu a ficha, assim, aí você começa a escutar uma música, assim, a Nona Sinfonia de Beethoven, tudo fica colorido, e quando cai a ficha da indução. E outros, né? Fala alguma coisa, Juliana. Tomara que caia, professor. Meu Deus. Eu acho que eu não consigo. Eu já vim... Não, em base é porque, assim, a gente teve teoria no segundo período sem ter tido básica 1, que é quando introduz, que é quando fala a primeira vez sobre indução. Só que aí o professor que dá a básica 1, como a gente já fez teoria, não liga se a gente já aprendeu ou não aprendeu. Ele não fala de indução de jogo, ou só dá um exemplo muito rápido. Aí eu não aprendi em teoria, não aprendi em básica, e fiz análise e também não aprendi. É um caso complicado. Não, pois é complicado. Assim, aqui é que eu falei, mas depois do outro momento eu posso dar um exemplo com a soma da PA e escrever assim, falar melhor, né? Mas o problema que acontece é esse mesmo, é porque a maioria das pessoas já utiliza indução, aí e poucas são as oportunidades que a gente tem para falar sobre a indução. Na maioria das vezes já utiliza, fala, olha, testa para o n igual a 1, assume para o n igual a k, prova para k mais 1, para o n igual a k mais 1. Acabou, fez isso, vai ter provado o teorema. É porque para toda hora que você trocar, né, o n, então é tipo assim, se vale você colocar 1, aí vale para o próximo que é 2. Aí se você jogar para 2, jogar para 3, para 4, isso já está infinito. Então quando você prova para um primeiro termo, assume para um tal termo e para o próximo dele, então significa que se essa sequencinha funciona, você não precisa fazer que vale para 1, aí você fazer um teste para 1, faz teste para 2, faz teste para 3, faz teste para 4, faz teste... Não, você faz essa sequência e já vale até o infinito. Cara, é como se tu programasse a demonstração, é como se programasse ela, assim, olha, valeu, quer provar n, vou provar n mais 1, porque na hora que eu provar um determinado n, já está provado o n mais 1, ele vai sempre vai sempre provar o sucessor. Olha só, o Pedro sacou a ideia da indução. Então eu entendo, tá? Eu não entendo certos problemas. Tá, não, só repete, Juliana, você falou o que da indução que você entende? Não, o objetivo da indução eu entendo. Eu não entendo o processo, às vezes, de alguns exemplos. Tipo, desigualdade de Bernoulli. Meu Deus, já chega, então, meu Deus. Traz para a gente lá no grupo, os feras, ou então no DM2, na DM mesmo, o exemplo específico que você não compreendeu, igual esse que você falou aí o nome. Coloca uma foto dele lá, que tá bom, eu acho... Eu vou tirar a foto do duelo que tem ele.
Tá, me mostra, fala depois, passa a referência também, que às vezes eu tenho o livro aqui. E qual vamos livro? resolver isso de uma vez por todas. É do Elon? Eu entendi que fosse o livro do Elon. Isso, do livro do Elon, que é uma profissão. Qual? Análise... Ah, eu tenho esse livro aqui, tá aqui do meu lado. Esse eu tenho... esse é o volume 2, mas eu tenho os 3 volumes. O 1 tá em algum lugar aqui. Está aqui. Então, me fala onde está essa parte, para a gente poder ver, resolver. Eu vou procurar aqui. Certo. Você lembra? Ótimo. O Pedro adora lembrar a página das coisas. Esse livro a gente estudou, tipo, o curso inteiro, a gente estudou só até a página 10 e faltou tempo. Não, esse livro é pesado. Ele é espesso demais. Não, ele é fino, mas é espesso, né? Ele é fino fisicamente, mas... Esse livro aí é do Elon Lages, que é desse canal aí que você postou lá no grupo. Lá. Achei. Ele explica esse livro, ele tá vivo ainda, né, o Elon? Não, ele morreu. Morreu? Ano passado. Morreu um dia depois. Ele morreu um dia depois do dia do matemático. Um dia depois ou um dia antes, uma coisa assim. Não tem o dia do matemático, que é maio, alguma coisa assim? Ele morreu um dia antes ou um dia depois. Não sei se foi o ano passado. Ano retrasado. Ou antes. Ele já morreu faz uns 2... morreu já. A gente fez no verão, a gente fez essa disciplina em fevereiro. Ele já tinha morrido, Pedro. A Gisele falou 300 vezes que esse já tinha morrido quando a gente fez a análise. Eu assisti o vídeo dele, se você olhar no canal, num desses canais aí que o Marcos, ele postou o vídeo agora da indução, é ele que ensina o livro dele, pô. Há um ano. Eu vi, Não, mas é que o vídeo foi gravado faz tempo, né? Ele morreu faz tempo já faz uns 2 ou 3 anos. Tempo que eu falo assim, 2 ou 3 anos que ele morreu. Mas fazer o quê? Foi. Grandes matemáticos assim, e muitos irão ainda. Olha, então, aqui a ordem importa. Vamos... Lembra que a gente viu, então, primeiro para todos, depois o existe pelo menos um. Agora vamos alterar essa ordem aqui, ó. Vamos inverter. Começar primeiro pelo existe, depois o para todos. O 5 significa que existe um y em que todos os valores de x satisfazem essa equação. Então, olha só como que isso, do 6 para o 7, aí já é mais fácil provar, porque basta porque, por exemplo, o exemplo anterior, para provar, tem que ser por indução. Esse exemplo, para provar, basta achar um contra-exemplo, que já prova que é falso, tá? Provar que é falso é mais fácil. Então, por exemplo, para todos os x, vou pegar só 3 valores de x. Vou pegar x igual a 1, x igual a 2, podia até pegar 2 só. Para esses 2 valores de x, aqui está falando para todos. Espera aí. Aqui ele está falando para todos. Eu estou te dando um exemplo, pegando só 2, tá? Vamos ver se isso é verdade, só pegando só 2. Já vai ver que não. Existe um y tal que x mais y igual a 5. Vou deixar vocês responderem. Só vou fechar a porta aqui. Você fecha a porta, por favor. Sim, existe. Então me fala que y que é esse, que vale para esses 2 aqui. No primeiro caso, y igual a 4, segundo y não, igual a 3. Não, mas não é um que tem que valer para os 2. Não é um y para o primeiro caso e um outro y para o segundo. É um y que vale para os 2. Então não existe. Não. Sim. Pegadinha. Então, tem que ser, existe um y que tal que x mais y. Tá, mas nesse caso eu vou... É porque significa que existe um y em que todos os valores de x satisfazem a equação.
Não tem. Mas no caso, se fosse... Peraí, outra forma... Pode pensar e falar e perguntar. Peraí, a outra tá assim. Porque... Professor, então, nessa tá dizendo que existe um único Y? No caso, seria isso? Então, não, aí que tá. Não é um único, mas é um mesmo. Existe pelo menos um mesmo Y. Eu vou até escrever isso que eu acho que dá uma luz aqui. Existe um Y em que X mais Y e X 1 mais Y e 2 mais Y igual a 5. No caso, tem que ser verdade simultaneamente. Que nem naqueles casos de álgebra linear, quando a gente está vendo aqueles sistemas lineares, em que no sistema as duas equações ou mais tem que satisfazer a mesma... Não, então, aquele sistema que você tem de 3 equações, 3 variáveis, e aí com N você resolve, encontra os 3 valores, x, y, z, é outra coisa. Aqui, então, a Galbiné perguntou, existe exatamente alguma coisa assim. Não é bem o exatamente, porque o exatamente é aquele outro símbolo que tem um E. O exatamente é esse símbolo aqui com exclamação. Mas eu coloquei, porque o significado disso existe pelo menos um Y. Agora, eu coloquei essa palavra mesmo aqui, porque dentro desse contexto, a palavra mesmo vai importar significativamente, porque é ela que vai mostrar que é falso isso. E é isso que dá a questão da ordem, importar, tá? Então, por exemplo, como você lê da esquerda para a direita, é fundamental, você lê da esquerda para a direita. Existe pelo menos um mesmo Y, aí você fixa um Y, em que, para todos os valores de x, essa equação é válida? Não, porque é o mesmo Y que tem que satisfazer essa equação para todos os x. E você só tem um Y para cada x. Por isso que o 5 é falso. Mas vê se compreendeu e dá uma perguntada. Agora eu entendi. Repete. Eu sei um caso Repito. Professor, então, no caso, quando é verdadeira, necessariamente não precisa ser o mesmo Y, né? Ou precisa? Não. Precisa porque X é... Não, que X não, é para ser verdadeira, tem que ser o caso 1. O caso 1, que é você primeiro falar para todos os X. Porque, veja bem, é um negócio que a ordem que você está falando importa, entendeu? É que nem como você... Assim, não sei se em português eu vou conseguir achar um exemplo, mas que nem a vírgula. Se você puser a vírgula, você pode matar o sujeito se você mudar a vírgula de lugar. Tem uma frasezinha em português, os professores de português lembram melhor essa frase. Se você puser a vírgula num lugar, o sujeito sobrevive. Se você puser outro, ele morre, entendeu? Então, ou seja, é um caso de vida ou morte ali onde você pôs a vírgula, tá? Aqui é a ordem que está importando. Então, primeiro, você está falando para todos os x, então você já está na sua cabeça, para todos os x, existe um y, então você tem que seguir essa ordem. Você tem que falar assim, olha, eu tenho um espectro de todos os x, existe um y, tal que x mais y é 5. Então, é como se fosse um algoritmo computacional. Você pega um x, existe um y para esse x? Existe. Aí você muda o x. Existe um y, pelo menos um, para esse x aqui, vai existir. Então, é uma coisa de algoritmo computacional. Você vai primeiro variando o x e vai encontrando um y para cada x, só por causa da ordem que apareceu primeiro aqui. No outro caso, quando você fala primeiro assim, existe um y, você fixou o y. Você fala assim, existe pelo menos um, aí você já fixou o y. Tal que para todos os x, essa equação é verdadeira, aí já não. Eu entendi, eu não tinha me atentado na questão da ordem. Está diferente a ordem do 1 para o 5. Uhum. Esse é o assunto, né? Tá invertido, né? Que a ordem importa nesse caso. Exatamente. Então, exatamente, o objetivo, aqui, então assim, portanto, a ordem importa. Você falar a ordem importa na linguagem matemática é o 8. Ou seja,
É você falar assim, ó, para todos os x existe y, x mais 5 igual a 5, não é equivalente, então esse aqui está significando não é equivalente, matematicamente equivalente, né? Matematicamente. Então, não é matematicamente equivalente a existe pelo menos um y, só que para todos. Então, o 8 conclui o principal objetivo desse conteúdo aqui, que é a ordem dos quantificadores importa se está o para todos primeiro ou se está o existe pelo menos um primeiro.